A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco. Mas esse dia é para nós cumprirmos o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Irmãos, vocês não sabem o quão maravilhoso é esse tempo diante dos olhos de Deus, porque nós poderíamos estar fazendo inúmeras coisas, mas nós escolhemos parar o que nós estávamos fazendo para estudar a palavra de Deus e alimentar o nosso espírito com a verdade do Senhor. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Samuel, capítulo 17. Nesse capítulo, nós vamos estudar sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Mais uma vez, mais uma guerra com os filisteus, só que essa é uma guerra diferente. Aqui está Golias. Então vamos iniciar a leitura. No verso 1 diz: E os filisteus se ajuntaram em seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sacó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sacó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. No verso 4 vai dizer: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de Gade, que tinha de altura 6 côvados, que daria mais ou menos 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas e era do peso da couraça de 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros, e as hastes da sua lança eram como órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Glórias a Deus. Tinha um homem diante dele para segurar o escudo dele. Golias não era só um homem muito grande, mas era um homem muito bem armado. Além da altura de Golias, ele vestia capacete, armadura. A armadura dele tinha escamas, como fossem escamas, ela era bem flexível e muito pesada. A lança dele tinha mais de 8 quilos de ferro. Então imaginem a estrutura de Golias, o quanto ela não era assombrosa. Glórias a Deus. E a partir do verso 8, nós vamos ver o quanto Golias, ele era cínico, desdenhava aos outros, porque ele se achava o suficiente para os filisteus. Aqui vai dizer que ele saía às tropas de Israel e dizia assim para elas: Para que saireis à batalha? Não sou eu um filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vós sereis os nossos servos. Ele fez isso por 40 dias. 40 dias ele chegava diante das companhias, das tropas dos israelitas e falava: Não precisam sair à guerra, basta um homem. Venha a mim, se eu matar, vocês viram meus escravos. Mas se por acaso ele conseguir me matar, me ferir, então nós, filisteus, seremos os seus servos. Isso, irmãos, mostra a soberba e ego muito inflado. Glórias a Deus. A partir do verso 13, nós vamos voltar lá para Davi, que diz assim: Os 3 irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos, eles estavam no meio do exército do rei Saul. Então Jessé chama o filho dele, Davi, e fala: Filho, leva comida para os seus irmãos, mas olha, eu quero notícias e eu quero que você traga provas de que eles estão bem e que eles estão vivos. E aí ele manda que ele leve algumas coisas, leve pão, leve azeite. Então Davi já chegou naquele acampamento. Aqui no verso 22 vai dizer: E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda das bagagens e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem.
E estando ele ainda falando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Nesse momento, Davi é tomado por uma virtude de Deus e diz assim: quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Glórias a Deus. Quem que é esse pecador para estar afrontando a Deus? Olha a virtude, irmãos, de Davi. Um mancebo, um menino, o menor da casa dos pais dele, falando: quem que é esse para afrontar ao Senhor? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aquelas palavras, Davi, ele chega lá e repreende Davi. Mas os homens vão lá e falam para Saul: olha, o filho de Jessé, o menorzinho, tá lá falando: quem que é esse homem aí? E Saul fala: manda buscar esse mancebo para mim. Glórias a Deus. Davi chega diante do rei Saul e fala assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa daquele filisteu. O teu servo, que é ele, irá pelejar contra esse filisteu. Glórias a Deus. Porém, Saul fala para ele: filho, você é muito pequeno, olha para sua estatura, você é jovem, como assim você vai? Aí Davi fala para ele: não, eu apacento as ovelhas do meu pai, mas quando algum animal feroz vai lá e pega as ovelhas do meu pai, eu vou atrás dele e eu golpeio ele até a morte, seja ele um leão, seja ele um urso, e assim eu farei com esse incircunciso. Davi ainda completa no verso 37: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor será contigo. E Saul pega a armadura dele, do rei, e veste a armadura toda em Davi e dá a espada para Davi e dá o escudo para Davi. Quando Davi vai andar com aquela armadura, ele consegue andar, a armadura muito pesada para ele. Aí ele simplesmente arranca tudo aquilo, pega a espada, coloca, cinge na cintura dele, abaixa, escolhe 5 pedras, pega a funda dele e vai ao encontro de Golias. Glórias a Deus. O filisteu veio ao encontro dele e, chegando a Davi, ele fala para ele assim: você por acaso está achando que eu sou o quê? Um cachorro? Para que você possa vir com uma funda e pedras comigo? Venha a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ele despreza totalmente Davi. Golias faz pouco caso, porque ele olha para Davi e fala: um moleque, um mancebo, vindo contra mim, um gigante todo carregado de armadura, eu vou matar esse menino. Vou te entregar a sua carne para as aves. Mas Davi está carregado do Espírito de Deus. Não é por Davi que a Golias vai cair, mas é pela mão de Deus. Mas ali, tomado da virtude do Senhor, Davi diz assim para Golias: tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e o seu corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, Davi, ele tem uma fé e uma força e uma crença no poder de Deus, que se nós tivéssemos 1/10 dessa certeza, da confiança que Davi tem, nós enfrentaríamos nossos problemas com grande alegria no coração. Porque um menino olhar para um gigante de 3 metros, todo armado, e falar: vem porque hoje Deus vai te entregar na minha mão. Não importa o teu tamanho, o meu Deus é muito maior do que você.
Glórias a Deus, aleluia. No verso 48, diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrou-se com o filisteu. Muito cheio de coragem, saiu correndo. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glórias a Deus. Depois que Golias cai, Davi corre ao encontro dele, monta em cima de Golias e com a espada que ele tinha deixado ao lado dele, que estava cingida na cintura dele, ele arranca a cabeça de Golias, porque ele vai levar a cabeça de Golias para Saul. Ele usa a cabeça dele como um troféu. Esse pecador, esse incircunciso, está zombando de Deus de Israel e larga o corpo dele ali. Quando o exército de Israel vê que Golias caiu, eles saem correndo e vão batalhar contra os filisteus. Os filisteus, no momento que viram Golias cair, eles saem fugindo, saem correndo, porque toda a confiança deles estava ali naquele gigante. E na batalha, Israel prevaleceu contra os filisteus. Irmãos, maravilhoso o estudo desse capítulo 17. Muitos ensinamentos o Senhor nos trouxe. Mas o mais importante de todo o ensinamento que nós aprendemos nesse capítulo é: não importa o tamanho do gigante, do problema que se apresenta na nossa vida, se nós tivermos fé e confiança no Senhor, nós vamos prevalecer. E esse problema vai cair em terra e nós vamos erguer a cabeça desse problema. Falar: sou vencedor em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ali ele fala, né? Deus do exército de Israel. Creia somente no poder de Deus e você vai ver todos os gigantes caírem diante dos teus pés com face no chão. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse ensinamento. Nosso Deus e nosso amado e santíssimo Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença para te render toda honra, graça e louvor, te agradecer, Pai, por estar junto conosco o tempo todo, por ter guardado a nossa alma, perdoado os nossos pecados e nos fazendo diariamente vencedores diante dos nossos gigantes. Vamos te pedir, Senhor, que guarde a nossa casa, a nossa família, que o Senhor guarde os teus filhos nessa terra e vá ao encontro da necessidade de cada um deles, pois tu bem conheces o coração de cada filho teu. Pai, reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas tudo o que te pedimos e te agradecemos é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.